Olá, caros irmãos em Cristo, eu sou o Carlos Alberto Mendonça. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui em nosso canal na internet. E novamente aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E que os amorosos amigos espirituais de nossa casa continuem nos amparando nesse singelo trabalho, nos intuindo, nos orientando, especialmente nestes momentos de grandes desafios. E como sempre faço, reforço o convite, vamos nos permitir uma pausa para reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma passagem do Evangelho de Jesus, que trata sobre o tema: os verdadeiros parentes de Jesus. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, que temos estudado ao longo deste mês de agosto de 2022, nos versículos 46 a 50, nós encontramos esta passagem do Mestre Jesus. Jesus ainda estava falando à multidão quando sua mãe e seus irmãos que ficaram de fora procuravam falar. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão aí, fora, e querem falar contigo. Ao qual Jesus respondeu a quem lhe trouxe a notícia. Diz Jesus: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos, Jesus acrescentou: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Interessante, como sempre, as palavras de Jesus. E os ensinamentos do Mestre, no tocante aos seus verdadeiros parentes, foi motivo de muita discussão no passado, uma vez que nem sempre foi possível compreender a lição que Jesus nos transmitia àquela época. Os laços espirituais de fraternidade entre os seres humanos. É isso que Jesus professou. Aqui neste caso, nesta passagem, Jesus começa a pregar a fraternidade universal, um mundo sem fronteiras. E a despeito dos laços transitórios da carne e do sangue, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai que é Deus. Não importa a cor, a raça, a religião, o credo político, opção sexual a que cada um pertence. Todas estas coisas são transitórias e deixam o espírito logo que desencarna. Também são transitórios os laços consanguíneos, os laços da carne. Simplesmente que pela desencarnação, esses laços se desfazem, permanecendo apenas os laços da afeição e da simpatia que unem os espíritos uns aos outros. E no mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria não há pais, mães, maridos e esposas. Há apenas irmãos, filhos de Deus. Como é maravilhoso sabermos isso. E em o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar esse trecho, quando lá está: os laços do sangue não estabelecem necessariamente vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito procede do espírito. Porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai
que cria o espírito de seu filho, apenas lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, sabemos disso, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos, distanciados uns dos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores trazidas de vidas passadas e que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo, em muitos casos aversão, a fim de lhe servir como provação. E à luz da doutrina espírita sabemos que os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia, os da comunhão de pensamentos, que esses sim prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. E, consequentemente, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser muito mais irmãos pelo espírito do que se o fosse pelo sangue. Podem atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando estão juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se vê todos os dias. Quantos exemplos nós temos? Talvez tenhamos esses exemplos no nosso círculo familiar. Eis um problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Há, entretanto, duas espécies de famílias. Vamos lembrar as primeiras. Primeira, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. Sem sombra de dúvida, as primeiras são duráveis e se fortalecem para que sejam melhores a cada nova existência. E elas perpetuam-se no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. Por outro lado, as segundas são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo aos seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Isto é, minha família, dizia Jesus, são aqueles que estão ligados pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Lembremos disso. A humanidade, estamos nela, fazemos parte dela. Logo, temos responsabilidade para com todos os irmãos em humanidade. É isso que temos para as nossas reflexões no dia de hoje. Espero que tenhamos aproveitado este momento e que possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos novamente sobre o Evangelho de Jesus em alguma passagem à luz da doutrina espírita. E se você gostou dessa mensagem, acredita que ela poderá ajudar, se ela faz sentido para você, se também pode fazer sentido para alguém, por favor, faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Compartilhe. Um fraterno abraço em todos, fiquem em paz e continuem se cuidando.